Anteriormente, nós vimos sobre o objeto DOM. Hoje eu quero falar brevemente com você sobre o objeto BOM, que é o objeto do browser. Ele é representado, tá, pelo objeto window. Então, eu estou usando como referência aqui o site da 3 Schools e a gente vai conseguir ter uma boa visão sobre isso. Por exemplo, se eu quiser acessar qualquer elemento a partir do meu DOM, eu posso acessar utilizando o objeto window, porque o document ele é filho do window, né? Faz parte da hierarquia. Mas é possível ocultar, por isso que a gente não utilizou e é melhor escrever assim, porque a gente economiza. Mas o objeto window ele tem algumas propriedades e eventos inerentes a ele e que são úteis para nós. Por exemplo, eu quero saber a largura e a altura do meu navegador, né? Da onde eu estou exibindo a minha página. Eu posso utilizar essas propriedades. Eu quero, por exemplo, saber quando abriu uma nova janela, quando a janela foi fechada, quando eu saí, né? Mudei de janela, quando a minha janela ela foi redimensionada. Então, a partir desses eventos, eu posso fazer alguma ação e gerar algum comportamento personalizado para a minha página. Então, aqui, a W3 Schools separou em algumas sessões, tá? Para a gente falar sobre isso, por exemplo, sobre tela. Bom, para a tela, a gente tem, então, o window.screen. E a partir disso, olha, da minha tela, eu tenho várias propriedades que eu posso acessar e aqui a gente vai trabalhando cada uma delas, tá? A largura e a altura são as principais que a gente poderia conversar, tá? Mas tem outras também que a gente pode utilizar aí de acordo com a nossa necessidade. O location também é bem interessante, porque ele dá uma visão sobre a própria URL que eu estou usando, tá? Então, se eu quiser ela completa, eu pego o href, posso pegar o hostname, o pathname, o protocolo, tá? E, enfim, eu posso fazer várias coisas, né? Esse para você tentar é bem interessante, porque aqui tá te mostrando, ó, eu tenho a URL e aí eu tô te falando qual que é o href. Veja que é a mesma que está colocada ali. Você pode testar isso em qualquer página que vai funcionar. E aí a gente vai quebrando essa URL, né? Por exemplo, o que é o hostname? Se a gente pegar uma URL, tá? Vamos pensar que vou pegar uma URL aqui, vou colocar num bloco de notas, fica fácil de eu te mostrar uma situação interessante. Numa URL, eu vou ter então o protocolo, eu vou ter o hostname, eu vou ter o caminho e vou ter os parâmetros, tá? Então, isso é bem interessante para a gente e aí a gente consegue acessar essas partes utilizando o window.location. É para isso que existe essa propriedade aí na window, tá? Então, aqui tem os exemplos que você vai conseguir acessar fazendo o teste aí com essa propriedade. Aqui também tem um ponto interessante, né? Que ele falou da porta. Quando a gente cria uma URL, a gente tem um protocolo, o hostname e a porta. Mas por padrão, tá? Os browsers, né, aceitam aí a porta 80. E também a gente pode destacar que eu também posso alterar e deixar isso transparente para o usuário. Por isso que aqui, né, no site normalmente a gente não vê a porta. Esse histórico aqui é o histórico de navegação aí do browser, tá? Então eu consigo ter um histórico aí dentro da minha página, onde que eu cliquei, tá? Para eu poder voltar, por exemplo, certo? Esse navigator, ele retorna informações para mim sobre o meu próprio navegador. Por exemplo, aqui ele está me falando que o meu navegador, né, ele é Netscape, beleza? É estranho, né, mas Netscape é o nome de aplicação para o IE11, o Chrome, Firefox, Safari. Então, se você rodar em qualquer um nesses browsers, né, o nome dele vai ser Netscape. O pop-up alert é aquele que a gente já utiliza, só que a gente consegue tirar o window e colocar simplesmente o alert. Então, aqui a gente já vê que aqueles métodos que a gente usa, o alert, né, o prompt, eles não vêm do nada, tá? O set timeout, eles vêm, né, de algum ponto, por exemplo, uma janelinha de confirmação. Então, elas vêm do window, mas eu posso omitir o nome window, usar simplesmente o nome do método mesmo, seu prefixo, tá bom? Então, da mesma forma que eu tenho os de tempo, tá? Os eventos, que é o set timeout e o set interval. A gente já utilizou em alguns exemplos, mas a gente verifica mais uma vez que
são métodos aí do bom. Por fim, a gente tem aqui os cookies, que é bem interessante, né? A gente pensar em cookies, a gente vive com isso, tem a nova política aí dos cookies, a gente já está acostumando aí a ter que aceitar os termos de compromisso. Então, para usar cookie com JavaScript é muito, muito tranquilo, tá? A gente vai usar aí a propriedade de cookie e vai usar aí o padrão-chave e valor, tá? Eu posso colocar também quando ele vai expirar, enfim, cookie é algo interessante, tá? A gente tem que só tomar cuidado, às vezes, para não sobrecarregar, né, um cookie com muitas informações, só colocar o que é realmente necessário. Então, assim, a gente pode fazer todo um estudo de cookie, mas a gente pode fazer, então, a escrita ou a leitura do cookie, tá? A gente pode pôr um caminho também. Então, é bom a gente saber que existe e existe graças ao objeto do bom. Então, essas aí são as principais funcionalidades, tá? Do objeto bom. E aí, agora a gente já consegue partir aí para fazer algumas coisas interessantes, colocando na prática.